Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, então, celebramos aí São Hipólito e São Cassiano. Ó, importante, interessante isto. Hipólito é o primeiro antipapa. Uma série, hein? O povo se escandaliza, rasgam as suas vestes porque eu falo contra Francisco. Como se na igreja jamais houvesse acontecido. Está aí, ó. Vejam, antes da paz constantiniana. Quer dizer, no século III, ainda no século III, surge o primeiro antipapa. Provoca cisma. Provoca cisma. O povo saindo atrás dele. E outros ficam com o verdadeiro. Então, parece que, não obstante, agora a luz de fora da igreja começam a notar, a estranhar. Quem é que não estranha? Quem é que não vê? Que Francisco não está bem. Não tem o comportamento de quem ama a Santa Igreja, de quem é Papa. Ele preserva e ama mais os inimigos da Igreja. E diga-se logo, ele ama mais Luíses do que os padres, do que as instituições eclesiásticas. Ama mais os terroristas, favorece mais os terroristas muçulmanos do que a própria Sagrada Religião. Não é de si. Não é sem motivo, não é sem razão que eles já começam a fazer as suas afrontas à Sagrada Religião, dizendo, mas o Papa nos apoia, não nos permite. Enquanto que um pároco aqui se vai taxar uma missa, pronto, Francisco já falou mal disso. Falou mal. E vai. Mas como digo, parece que alguns homens de fora da igreja, alguma imprensa já está aí convindo que há algo de estranho. Há algo de estranho neste homem. E há algo de estranho nesta Cúria Romana. Que há algo de estranho por lá. A igreja não está sendo bem gestida. É leve, mas já estão começando a notar. Duro mesmo, difíceis de notar, são os homens de igreja. E a começar por Bento XVI. Começa por lá. Que seria, de repente, o Papa legítimo. Não sei. E nem se pode dizer, calcando-se. Isso que eu quero que o povo compreenda. Quando eu falo de Bento XVI, não é por falta de respeito a ele, nem por falta de amor. Não. Mas eu me calco em fatos. O que nós temos colocado na história de Bento XVI até hoje? Não estou falando em profecias, previsões e visões. Bom, isso aí é outra história. Não sei. Estou falando em fatos até agora. Ele renunciou. E confirmou a sua renúncia por vários modos. É verdade que ele mesmo tem deixado escapar aqui e ali algo que a gente podia dizer, mas escuta, devemos ter pelo menos o benefício da dúvida. Sim, o próprio Bento XVI, afirmando a sua renúncia, dá indícios de que ela não seria válida, quando, por exemplo, ele dá aquela entrevista documentada e começa a surgir aí essa conversa de um pontificado bipartido. Coisa absurda. Só na cabecinha de Bento XVI mesmo, porque não existe. Não existe. Impossível. Não há canonista sério que vá aceitar isso. Impossível. Não. Jesus deu o papado para a unidade da igreja. Pode ter dois papas. Um ativo e outro contemplativo. Isso é bobagem. Bobagem de Bento XVI. Mas nos dá um indício
fica em dúvida. Como? Se ele quis preservar alguma coisa do pontificado para si. Bom, no título já preserva. Também não existe Papa Emérito. Papa Emérito não existe. O Papa, quando renuncia, perde o título. Perde o título. Fica com o título até ali. Até encerrar a sua missão petrina. Depois ele volta ao título, ao status quo ante da sua eleição. Ao status quo ante da sua eleição. E ele quis preservar um papado emérito que não existe. Então são indícios que nos dão o benefício da dúvida. Mas eu começo por ti, Bento XVI. Porque não vais das claras. Não abres o jogo. Não confessas, não dizes. Todos os motivos, os reais motivos que levaram a tua renúncia falsa e de repente inválida. Mas não vens às claras dizer à Santa Igreja. Fica ela aí nessa angústia, nessa agonia. Não pode, não deve. E depois os cardeais. Depois os cardeais todos. Ninguém com coragem. E não tem Burke, não tem Sara, não tem ninguém. Que até agora tomou uma posição firme, resistência, resistir a Amoris Letícia, resistir ao Francisco, resistir. Não tem resistir, tem que combater. Esse demônio tem que ser combatido. Não é resistir, é combater. É denunciá-lo, é expulsá-lo dessa igreja a qual ele nunca deve ter pertencido. E depois descemos aí para todos os bispos. Precisamos citar todos os bispos. Não, até agora, assim, uma voz explícita, clara. Padres, mas muitos precisavam tomar posição. Clara, definida, autêntica, as claras, assim, dizer, com todas as letras. A igreja vive de novo, com as voltas com um antipapa. Pronto. Tivemos o primeiro lá, cerca de 231. E agora temos um último, né? Só que, de fato, a diferença é da água para o vinho. Porque lá, Hipólito caiu em heresia, depois reconheceu, se arrependeu, morreu mártir. Estamos celebrando ele como santo. Amou a igreja. Hoje nós temos essa figura apocalíptica do falso profeta, que é a segunda besta do capítulo 13 do Apocalipse. É toda outra coisa, toda outra realidade. Este homem odeia a igreja. Sua eleição é inválida. Seu pontificado está aí para destruir a Santa Igreja. Ele está armando todos os inimigos da humanidade para a hecatombe final. Está aliado à nova ordem mundial. Ele age com a mesma política, assim como aqui no Brasil. Vejam o exemplo que vos faço. Assim como aqui no Brasil, esses bispos comunistas defendendo ainda a Dilma, por favor, e o PT, que eles criaram, bispos, vós criastes, bispos e padres, sois culpados de existir o PT e o comunismo no Brasil, sois vós os culpados, excomungados que sois, pois, assim como esses excomungados brasileiros, bispos e sacerdotes brasileiros, criaram e apoiam até hoje o PT e a Dilma, querem ela de volta. Assim como esses excomungados estão fazendo, não se dão por conta, não vem, não admite, não quer saber.
ser eles a igreja verdadeira. Eles não são. Sou eu. Eles não são. Antes, então, sou eu. Muito antes. Muito mais. Então, assim também, na Igreja Universal, Francisco trata de alinhar a Santa Igreja a toda a política, ao politicamente correto que sai desses criadores da nova ordem mundial, cuja cabeça sabemos são justamente estas famílias que querem o culto a Lúcifer, ao demônio, e promovem a destruição da humanidade, o aniquilamento, querem que se reste somente alguns poucos milhares de escravos. Somos 7 bilhões, querem que reste somente alguns poucos milhares de escravos. Então esta igreja, este Vaticano, sinagoga de Satanás, com o seu chefe máximo, antipapa, falso profeta Francisco, alinham-se a essa política da nova ordem mundial. E se alguém quer ver, vá lá conferir a assinatura que Francisco deixou, justamente no plano de destruição que a ONU propôs até o ano 30, como ele fez quando foi na sua visita à sede da ONU em Nova York. Quer dizer, então nós temos aí também, né? E nem ele, nem os seus jamais hão de querer reconhecer que eles estão se alinhando, né, nessa política suja. E sequer a Europa está sofrendo sob o jugo, sob essa invasão muçulmana, consegue reconhecer e confessar que Francisco incentiva isso, desde Lampedusa. Aí esses dias então foram todos lá, medalhar Francisco. Todo o staff maior da União Europeia. Quer dizer, ninguém não estão reconhecendo, não querem ver, não querem saber. Quer dizer, nós estamos realmente, queridos, diante de um estupendo e jamais visto, pobre de Hipólito, pobre do santo de Santo Hipólito. Diante desse demônio, que é Francisco, Hipólito realmente é um anjinho do céu. É um anjinho do céu. Mas é justamente o fato dessa coisa ser tão grande, tão terrível, que nos assegura: estamos no fim dos tempos. Jesus há de voltar logo. Não tem outra solução, queridos. Esta é a verdade. Já temos nós, como diz a Escritura na missa de hoje, de confessar no meio desta confusão, no meio deste mal armado contra a humanidade, contra a Santa Igreja Católica. Confessemos nós, mantenhamos nós a fé. Confessemos nós o Cristo. Mantenhamos nós firmes na Sagrada Religião. Sejamos nós firmes na Sagrada Religião. Não tenham medo. Isto eu vos digo. Não tenham medo. Não tenho medo, senhor, os sacerdotes e bispos, de serem excomungados por Francisco e esta sinagoga de Satanás que se tornou o Vaticano. Não tenho medo de perder cargos, posições, trabalhos, dinheiro. Não tenho medo. Confessemos nós o Cristo. Mantenhamos firmes a nossa posição de católicos, de fiéis, de gente verdadeiramente religiosa. Mantenhamos-nos firmes nessa nossa posição. Confessemos o Cristo. Confessemos o Cristo com todo ardor, com todo fervor, com toda a verdade católica, com toda a verdade católica, com todo o costume católico. Voltemos a isto. Temos perdido tanto desde o Vaticano II. Voltemos a isto. Confessemos de novo o Cristo Jesus nosso Senhor, sabendo que logo, em breve, muito em breve, Ele nos confessará diante de Deus, o seu e nosso Pai.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Iustorum anime in mano Dei sunta, et non tange pilus tormentum malitiae, visi sunt oculus incipientium mori, ili autem sunt in pace.